E chegamos para mais um podcast, agora com um convidado especial direto do Rio de Janeiro, a minha aluna Daiane Borges. Seja bem-vinda. Muito obrigada, quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Conhecer você foi muito especial para mim. Você tem aberto várias chaves na minha vida, em diversas áreas. E para mim é um privilégio estar aqui em Curitiba, sendo recebida por você com tanto carinho, num local onde você recebe tantas celebridades, né? Até Júnior Neves já passou por aqui. E eu me sinto muito grata por essa oportunidade. Obrigada por estar aqui. E você que está assistindo, ouvindo a gente, já começa aí dando like, compartilhando, porque hoje a gente vai conversar sobre um tema que atualmente, se parar para pensar, sempre existiu, mas atualmente as pessoas estão precisando cada vez mais, que é ter mais saúde emocional, mais saúde mental. E a Daiane vai contar por que ela vai falar sobre esse tema. Daiane é psicanalista. Sim, eu estou, né? Eu não sou. Eu estou psicanalista há aproximadamente 9 anos, me especializei em medicina psicossomática, que faz assim um estudo mais investigatório do fundo emocional das doenças. Infelizmente, a maioria das doenças que as pessoas têm hoje em dia não são só por conta de questões genéticas, mas sim por fundo emocional, energia mal administrada. Então, eu acabei me aprofundando mais nisso, até porque eu mesma fui vítima de algumas doenças psicossomáticas. Então, eu fiz uma transição de carreira, na verdade, né? Eu já atuava como professora de inglês, com área acadêmica, pós-graduação, já há mais de 10 anos, quando decidi fazer a psicanálise para buscar mais autoconhecimento e identidade. E depois disso, você começou a atrair mais clientes, mais pacientes. Por quê? Porque as pessoas acabam vendo em você uma referência nesse segmento. Não só no Rio de Janeiro, agora no mundo, né? Aqui em Curitiba também, né, Daiane? Mas pensar o quanto cada um precisa olhar mais para dentro, né? Esse olhar para si, que nem você falou da chave, a questão do que eu sempre falo, né? Da chave do sucesso. Qual é a chave, qual é o segredo que a gente tem que abre o nosso coração? E aí a gente consegue conquistar as pessoas através da nossa essência, da nossa comunicação. Mas para a gente conseguir fazer tudo isso, a gente precisa estar com a nossa saúde em dia. E não só a parte externa, a parte interna, que é o que você cura as pessoas. Ajuda a curar, né? Que a cura vem de cada um. Exatamente. A cura vem da vontade, né? Do desejo, na verdade, de ser curado. Não tem como a gente curar alguém que não deseja essa cura. Por mais que você olhe o outro e queira que o outro se cure, se ele mesmo não quiser, fica totalmente inviável esse processo, né? E o interessante é que é uma área que as pessoas tinham, né, na verdade, uma certa resistência, mas a pandemia veio para mostrar que realmente a humanidade está emocionalmente doente e que quem procura um profissional desse segmento não está maluco, muito pelo contrário. Está buscando um autoconhecimento para ter uma excelente qualidade de vida. E sabe que isso que você falou é importante a gente salientar? Porque as pessoas acham que buscar por terapia é só para quem tá doente. Exatamente. E não é. É muito preventivo, né? Eu tenho pacientes que ficaram muito tempo comigo, tenho pacientes que deram uma pausa e voltaram depois de um tempo com uma demanda diferente, e eles entendem que eles procuram a princípio por conta da ponta de um iceberg, um problema momentâneo, e a gente vai nesse processo investigativo, eles vão percebendo que o inconsciente é muito mais complexo, né? Ele é uma caixinha fechada, sem fechadura. Essa chave não vai ser aberta na marra, né, por fora, e ele vai ter que ter um tempo com ele mesmo. Então, conforme ele vai elaborando as ideias, amadurecendo e aprendendo sobre ele, a terapia deixa de ser algo imediatista para ser algo trabalhado a longo prazo, e a pessoa amadurece em todos os sentidos. Então, ela sai daquela urgência e entende que ela precisa reservar um tempo com ela mesma para se organizar melhor. Vamos falar sobre isso, organizar o tempo. Sim. Na correria do dia a dia, como que a gente consegue parar? O que a gente tem que fazer para conseguir ter um controle mental, para deixar essa saúde em dia? Para essa saúde existir, na verdade, é preciso autoconhecimento. Você precisa saber quem você é. É uma busca por uma identidade, né? E por várias fases da nossa vida, a gente acha que sabe quem a gente é, se depara com algumas situações e vê que isso não é um fato concreto, é uma continuidade, é um processo de amadurecimento, de evolução humana de modo geral. Então, essa questão da organização do tempo não é parar durante o dia e
ter um momento, mas é você entender que você precisa, assim como as necessidades fisiológicas, assim como fome ou qualquer outra coisa, você abrir os olhos de manhã, perceber que você está vivo, perceber que você respira e já começar a praticar a gratidão a partir desse momento, se conectando, fazendo uma introspecção, um momento de devoção ao que você crê, eu creio em Deus, e se conectando de verdade a essa fonte para desenvolver um dia que você nem sabe se você vai terminar, mas que ele termine e você tem a oportunidade de começar um próximo. Então, a cada dia basta o seu mal. Se a gente compreender isso, os nossos dias todos serão muito diferentes. Uau, já é um grande aprendizado Com falar certeza. sobre isso. E como que eu consigo identificar que eu preciso de ajuda? Eu costumo dizer que todos os seres humanos precisam fazer análise, de modo geral. Até nós que somos profissionais, né? Somos seres individuais, temos as nossas demandas pessoais e ainda ouvimos os nossos pacientes. Então, eu acredito que acima de simplesmente escolher uma profissão, você precisa ser dotado de um dom, porque a gente ouve muito. E a gente não tem que trazer para a nossa vida fazendo essa contra-transferência ao ponto de desequilibrar, porque talvez a gente não consiga ajudar um paciente que não quer ser ajudado. Então, todo mundo precisa fazer análise. Eu acredito que desde quando tudo foi construído no Éden, houve uma ruptura, o ser humano tem uma lacuna dentro dele que ela precisa ser preenchida. E cada vez mais as pessoas estão imediatistas e materialistas e acham que coisas e outras pessoas vão preencher isso. E não é, mas sim uma busca de identidade, uma conexão com você mesma, porque o objetivo não é fazer com que um marido, um filho, um negócio preencha você, mas sim que todas as demais coisas transbordem a partir de você estar cheio em quem você é. Não numa situação egocentrista, mas sabendo qual o propósito da sua existência e por que você está aqui. Então, quando isso começa a ser preenchido, todos os demais prazeres dessa terra vão ser um transbordar. Então, a gente consegue andar de maneira mais centrada quando entende isso. Olha só. E agora, você falando um pouco, né, do que você faz com esse trabalho de atendimentos, dessa cura emocional, você desenvolveu a tua mentoria, que é sobre pérolas. Sim. Me explica direitinho o que é e como que funciona. Essa mentoria é muito interessante porque, assim, nunca foi um sonho trabalhar exclusivamente com mulheres, né? Eu vim de uma casa onde a maioria das pessoas eram homens. Eu fui criada pelo meu avô, pelos meus tios. Tinham 2 tias nessa casa, mas na totalidade, né? Eram 8 filhos, todos homens. O meu avô militar, uma educação super rígida. Então, eu não tinha esse lado feminino, assim, tão despertado, tão aflorado. Mas, como eu te falei, nessa busca pela minha própria identidade, de sarar algumas feridas, eu entendi que, num determinado ponto da minha vida, né, eu tive um processo de uma gestação tubária com apendicite. Praticamente fui a óbito e voltei, estou aqui por um milagre hoje. E após esse processo, eu senti Deus falando comigo mesmo, né? Como um chamado. Ele usou uma pessoa, que na época era o pastor da cidade local que eu morava, pastor Edmilson, um beijo pra você. E ele foi usado por Deus para trazer essa mensagem que a princípio eu dei risada. Falei, como assim trabalhar com mulheres? Não tenho jeito nenhum para isso. Sou muito prática, muito ágil, sempre me dei melhor com homens, até para amizade. E eu comecei a amadurecer. Eu falei, Deus, se o Senhor falou com ele, vai ter que falar isso comigo. Comecei a amadurecer, e o próprio Deus ministrou essa palavra ao meu coração. Gerando pérolas é o tema. E eu fui investigar por quê. Porque a cura que eu busco para mim, ela pode ser dividida e compartilhada com outras pessoas, com outras mulheres, né? Eu entendo que para um funcionamento saudável de uma casa, a mulher ela precisa entender que ela é medula. E a medula traz vida para um osso, que é a parte firme e sólida, que seria o homem. E quando há uma inversão de papéis, toda essa casa fica doente, os filhos ficam doentes. Eu passei também por essa doença no relacionamento que eu tive. E Deus vem trazendo isso ao meu coração.
Você precisa de cura. Você precisa transbordar a cura que eu vou dar para você sobre outras mulheres. O que você tem buscado, você vai encontrar em mim. A partir do momento que você encontrar em mim, eu vou fazer você transbordar em outras pessoas. Então, fui começando a trabalhar sobre isso comigo. E é muito interessante porque o processo da pérola, né? A gente paga horrores, né? No valor de uma pérola original, mas a ostra mesmo não sabe esse valor monetário. Ela só deseja se livrar de uma dor. Então, a pérola é uma representação psíquica da cicatriz de uma dor de uma ostra. Então, quando a gente entende que nós somos como ostras, né? Não é à toa que temos um útero. Carregamos vida, mas também carregamos muitas dores. E a partir do momento que a gente busca essa cura, né, que a gente não produz um nacá, assim como a ostra produz, mas a gente tem, para representar esse nacá, o sangue de Cristo. Que a gente tem acesso a ele e pode sarar as nossas feridas através disso. Então, o que Deus me chamou para fazer como propósito de vida é ter um colar quilométrico de pérolas na minha mão para apresentar a ele, mas não sozinha, com um exército de mulheres junto comigo. Uau! E dentro desse processo de cura, né, de muitas mulheres que estão buscando, quando a gente fala de pós-pandemia, quantas coisas que muitas começaram a se descobrir, novas profissões, novas coisas, porque elas foram entendendo, primeiro buscando dentro delas, para daí conseguir expor o que elas querem. Isso é muito interessante da gente citar, porque quantas mulheres que estão só perdidas, nem sabem para onde seguir. Isso, infelizmente, é uma verdade, né? Tem acontecido muito, não só a questão profissional ou de identidade, mas uma questão também psíquica e emocional. Muitos companheiros que bebiam passaram a beber mais, que usavam droga passaram a usar mais, que batiam começaram a bater mais. E a gente viu um local onde deveria funcionar como um lar, um organismo vivo, sendo apenas uma casa, apenas uma construção onde ninguém se suporta, ninguém se tolera e ninguém se conhece. As pessoas foram obrigadas a conviver com elas mesmas e com a sua família, que até então era só um comercial de margarina, ou socialmente, ou dentro de um movimento eclesiástico numa igreja, mas dentro de casa mesmo, depois que a porta fecha e a luz apaga, só quem vive lá sabe qual é a real verdade. Então a pandemia veio para jogar isso na cara da sociedade. Peraí, vocês estão doentes, precisam de cura. Então, independentemente da mudança do outro, quando a mulher entende que ela não precisa de nenhum empoderamento social, mas descobrir quem ela é em Deus, tudo que virá após isso é só um adendo. Primeiro ela descobre quem ela é. Se ela descobrir quem ela vai ser uma mãe melhor. Se ela descobrir quem ela ajuda o marido a mudar. Se esse marido não quiser mudar, ela segue a vida dela. Ela tem um trabalho melhor, ela ganha melhor, mas não para jogar na cara da sociedade, simplesmente por reconhecer quem ela é e, através das suas virtudes, ela começar a transbordar na vida do outro como um grande ministério. Todas nós vivemos por um ministério, por um propósito. E isso precisa ser entendido. Então, a partir do momento que eu entendo que eu nasci para a glória de Deus, eu só preciso descobrir o que eu gosto de fazer e começar a colocar isso em prática. Eu não preciso passar uma vida inteira procurando qual é o meu ministério. Simplesmente caminhar. Mas para dar o primeiro passo nem sempre é tão simples, né? Nem sempre é tão simples e nem sempre você percebe que precisa desse passo, né? Então, eu acredito que com essas conexões, né? Ontem mesmo no seu evento, que foi maravilhoso, aquele momento de palestra ali do Mulher Palestrante. Depois eu me conectei com algumas mulheres após a palestra, após elas me ouvirem. E a gente percebe, nossa, eu não sabia que eu precisava disso. Eu não sabia que eu necessitava disso. Por quê? A gente está num piloto automático. A gente está passando pela vida, né? E como eu vou ser lembrada após partir daqui? Que eu sei que não acaba aqui. Mas eu vim com uma missão e eu preciso saber qual é. Então, eu acho fascinante esse momento quando eu me descubro e sou instrumento de descoberta para outras e essas outras vão despertando outras e é uma grande corrente do bem. Então, se as pessoas estão usando essa corrente do bem como algo mal, um ferindo o outro, que eu descubra qual é a minha ferida, pare de sangrar no outro e comece a gerar cura, não só para minha vida, mas para a vida da minha próxima, para a vida do meu próximo, e teremos muitas pérolas dessa maneira. Como que as pessoas que estão ouvindo, né,
nos assistindo já consegue identificar e entender que todas nós, né, independente se são homens ou mulheres, entender que a gente consegue ter essa força para buscar ajuda, porque muitas vezes a gente acaba nem sabendo que tem esse problema emocional, mas não busca ajuda. Às vezes a gente não identifica exatamente qual é o problema, né? Por falta de conhecimento técnico ou qualquer outro motivo. Mas no fundo a gente sabe quando a nossa vida é de verdade, quando ela é de mentira. Quando ela é só uma foto no Instagram, quando ela é só um digital e quando ela é realmente de verdade. Então, a autoavaliação, uma introspecção, ela é fundamental. E as pessoas sabem disso quando elas colocam a cabeça no travesseiro para dormir. E muitas nem dormem. E muitas precisam de um remedinho. Então, a grande questão é parar com os paliativos, ir na raiz da questão, no X da questão e buscar ajuda. Não é feio pedir ajuda. Eu acredito que há males que vêm para bem e talvez a pandemia veio para mostrar isso e a gente mudar esse cenário. E como que a gente consegue, com algumas dicas, você já falou de durante o dia, né? Na hora de acordar, já pensar, já exercer a gratidão, né? Como que a gente consegue durante o dia, até falando em relacionamentos, as pessoas, nos negócios, nas empresas, até na própria rede social, porque todo mundo, né? Falando de rede social, as pessoas acham que estão escondidas atrás de um celular ou de uma rede social. Como que a gente consegue cada vez mais trabalhar esse nosso papel de gratidão para crescer mais, não só no profissional, mas no pessoal? Eu acredito que o ser humano perdeu um hábito, né, que vem acompanhando a humanidade por milênios, mas infelizmente esse mundo moderno tem roubado isso de nós, que é o ato de contemplar. Contemplação, eu acho que é a chave do negócio. A gente acorda, não quer nem olhar no espelho às vezes. A gente quer botar um filtro para aparecer. Não sou contra o filtro, eu também uso, mas não é o filtro que me define. Não é a roupa de marca que eu uso que me define, não é o carro que eu ando que me define. São as demais coisas, não é a minha essência. Então, a partir do momento que eu aprendo a contemplar, a partir do momento que eu tenho coragem de olhar no espelho dentro dos meus olhos e falar comigo, quando eu tenho coragem de olhar no olhar do próximo, quando eu tenho coragem de parar diante da minha filha e olhar para ela com atenção e ouvir o que ela tem para dizer e observar os cachinhos do cabelo e falar, nossa, sua unha é tão linda. Um momento de contemplação, de olhar esse dia hoje, falar, que sol, não, mas está tempestade, mas é legal também, olha só o relâmpago, olha o som, parar para observar, eu gosto. Se o som está muito próximo do raio, se tiver, ele está caindo perto de mim, mas se o som estiver muito longe da claridade, ele está caindo distante. Muita gente nem sabe disso, é só um detalhe. Né? Não tem muito tempo que eu percebi que o nome do girassol é girassol porque ele gira procurando luz. Então, se uma planta entende que ela precisa girar em torno da luz para ela ter vida, por que a gente não percebe isso? Eu acho que a ausência da contemplação no mundo moderno é um grande mal que tem adoecido a sociedade. Tô sem palavras, hein? E é bem isso mesmo, a gente fala desse papel de contemplação na correria do dia a dia, né? De fazer as coisas e parar e prestar atenção, porque aí aos pouquinhos a gente vai deixando de lado de prestar atenção para essa nossa mentalidade, para essa nossa saúde mental, né? A gente ganha novas chaves quando a gente passa a contemplar. A gente não vai ter a resposta de tudo o tempo todo. Não vai, é um processo. Então, para quem se atreve a caminhar, as chaves vão vindo e a gente vai percebendo, né? A gente vai entendendo, porque o nosso inconsciente ele começa a ser formado ainda no ventre da nossa mãe. Então, o estado emocional dessa mulher, se ela é amada, se ela não é, se ela desejou esse bebê ou não, se ela pensou em aborto ou não, se ela tentou e não conseguiu, se ela teve depressão pós-parto, se ela não teve leite, se a criança ficou internada, se ela abandonou, se essa mãe morreu, se esse pai se apresenta ou não, se desejou um menino e veio uma menina, tudo isso afeta quem nós somos, afeta nossas fases psicossexuais. A nossa identidade que vem do Criador, ela é afetada e passa para a final da fila, porque a gente cresce num ambiente onde alguém diz quem nós somos. E será que essas pessoas que estão dizendo quem nós somos são curadas para determinar quem nós somos? Mas a gente cresce nessa ambiência acreditando em tudo que a gente ouve. Então é um trabalho de reconstrução, é um trabalho de desejo, de querer descobrir mais, né? Eu acredito que nós somos seres altamente espirituais, que recebemos uma alma
Esse espírito pressiona uma alma onde estão as nossas emoções, e essa alma é abrigada num corpo e pressiona também esse corpo. Então, a gente não é só isso aqui, não é só essa matéria, né? Existem outras questões, existe muito mais. O ser humano não investiga, o ser humano não contempla, o ser humano não busca na essência, né? Ele quer, por conta da necessidade de pertencimento da qual fomos criados, os valores foram deturpados e a gente quer pertencer a tudo a qualquer custo, mas esquece de entender ao que nós realmente pertencemos, que viemos aqui por um propósito e um chamado muito especial. Então vamos indo para a parte final falando sobre esse chamado. Uhum. Como que a Daiane já consegue identificar isso em outras pessoas, ajudar outras pessoas, o trabalho que você já vem fazendo, que está fazendo a diferença, de quantas pessoas precisam da Daiane na vida delas? Eu acredito que é uma troca, né? Muito satisfatória. Cada pessoa que eu me conecto, cada pessoa que eu tenho a oportunidade de me conectar, de conversar, de conhecer. Eu fiz muitos contatos aqui em Curitiba. Então, tudo tem um propósito. Eu creio que Deus nunca une pessoas por unir, Ele une propósitos. Então essas conexões, elas precisam ter um propósito. Não são só as pessoas que precisam da Daiane. A Daiane também precisa dessas pessoas. Nós precisamos uns dos outros, né? Nós somos seres que precisamos trabalhar de maneira corporativa, de modo geral. Então, não existe a Daiane sem as pessoas. A Daiane é fruto do meio, entendeu que precisa fazer a diferença e a partir daí a Daiane vai existir. A Daiane Borges existe porque existem outros seres humanos. Então, vamos ter situações talvez de conflito, nem todo mundo vai compreender todo mundo, mas o que eu preciso entender é, eu estou aqui por um propósito e eu vou continuar caminhando, custe o que custar. E quem cruzar o meu caminho e quiser se conectar, vai receber dessa energia. Eu decido governar sobre a energia que está em torno de mim, que sai de mim e vai para os ambientes. Então, quem quiser se conectar, quem quiser aprender, venha. Quem não quiser, sai da frente porque eu tô passando. Aí, recado dado. Muito obrigada por você estar aqui comigo em Curitiba, por vir até aqui trazer o seu conhecimento, estar aqui conectando. E quanto mais de pessoas que precisam descobrir que são pérolas, né? Quantas mulheres que precisam descobrir isso. Queria que você deixasse um recado final. Então, o meu recado final para as mulheres, de modo geral, é: nós nascemos com o dom de gerar. Mesmo você que decidiu não dar à luz, que decidiu que não quer ter filhos, eu entendo que a gente nasceu para gerar. Essa é a nossa essência. Então, que a gente gere amor, que a gente gere conhecimento, que a gente gere conexão, que a gente entenda que o nosso propósito aqui é trazer vida. Vida, né? Nós nem saímos do barro, nós saímos de uma costela. Então, essa costela não era completa até a nossa existência. Não era bom andar sozinho. Então, nós somos a coroa da criação para trazer vida, para melhorar o ambiente, para se permitir no feminino. Isso, para mim, é muito sério. Até pelo ambiente militar que eu fui criada, um ambiente muito rígido, um ambiente muito masculinizado. Então, eu sou a prova viva dessa transformação que é possível quando a gente deseja. Então, que a gente mergulhe no nosso feminino, que a gente entenda que a nossa sensibilidade e aparente fragilidade é a nossa maior força. Fazer com que essa força ela esteja dentro de nós todos os dias, né? Para realizar grandes coisas. Com certeza, né? Até porque a gente reclama muito que os homens são machistas, mas as mulheres também são. Elas não admitem, mas acabam pensando como eles. Elas não admitem, mas elas não se ajudam. Elas não admitem, mas eu vou te ajudar, eu sou muito boazinha. Você pode melhorar, mas não mais do que eu. Se eu chego na tua ambiência e você se sente ameaçada, você dá logo um jeito de me tirar de jogada. Então, tem espaço para todo mundo, nós somos seres únicos, cada um carrega a sua essência e o seu propósito. Quando a gente entender isso, nós, mulheres saradas, gerando pérolas, transformaremos literalmente o mundo, porque até os homens quem educa somos nós que geramos eles. Uau, sensacional. Obrigada, Dai. Obrigada a você, eu que agradeço, estou muito feliz de estar aqui. Agradeço a todos vocês que estão conectados com a gente e logo tem mais podcast Destrave.